Olá, hoje eu gostaria de fazer um vídeo com uma expressão não muito fácil e um versículo que tem sido muito mal interpretado. A expressão que Jesus e João Batista usaram para os fariseus e saduceus, que é a expressão raça de víboras. Estaria Jesus xingando os fariseus, como dizem alguns? Inclusive, alguns pegam esse texto, por incrível que pareça, e usam-no para basear-se em xingamentos. Dizem que se Jesus xingou, raça de víboras, então eles também podem usar como xingamentos. Agora, é muito estranho que Jesus esteja xingando os fariseus e saduceus, sendo que Jesus falou no Sermão da Montanha que se alguém chamar outra pessoa de raca ou tolo, é réu de juízo. Então, estaria Jesus xingando? Ou Jesus estaria fazendo usando um termo teológico? Ou Jesus estaria levando a um entendimento teológico? E é sobre isso que eu vou fazer o vídeo. Vou fazer uma análise exegética, hermenêutica, sobre esse texto. Vejamos o texto de Mateus 12:34, que é esse aqui, ó. Quando Jesus diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora, a minha pergunta é como Jesus estaria xingando os fariseus se Jesus está criticando os fariseus por eles falarem coisas más e não falam coisas boas? E aí ele diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus estaria xingando os fariseus aqui? Então, para entendermos melhor, vamos primeiramente explicar sobre a metáfora que Jesus está usando de víbora e serpentes. Essa metáfora de serpente e víbora era muito comum na linguagem judaica. Notem que ela não era usada somente no termo pejorativo. Vejam aqui em Gênesis 49, verso 16 e 17, que aqui Jacó está dando a bênção aos seus filhos, e quando ele chega em Dan, ele diz, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Notem que esse texto está se referindo a uma bênção que Jacó está dando a Adão. Depois, no Novo Testamento, nós vemos que Jesus usa Mateus 10, 16. Nós vamos colocar, eu coloquei aqui do texto original, Jesus falando para os seus apóstolos que eles seriam como serpente, que eles deveriam ser como serpente. Ele diz aqui, eis que eu vos envio, né, como ovelhas. Vejam novamente uma metáfora próbata, imerso no meio de lobos. Portanto, sede prudentes ou sábios como haiófeis, que é a palavra ofis em grego para serpentes. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como peristerai, como as pombas. Então vejam que Jesus aqui está usando a palavra serpente, a palavra ofis, para os seus discípulos. Vocês devem ser prudentes como as serpentes. Então, era uma linguagem comum. Vejam, jamais Jesus iria
xingar os fariseus e saduceus por eles serem autoridade. Jesus estava vamos dizer, como homem também, Deus homem, então jamais Jesus iria xingá-los, e eles não se sentiram xingados. Mas vamos lá, né? Então, como eu estava dizendo, tanto no Velho Testamento, a palavra serpente, a palavra office, era usada também para um caso positivo. Então, era comum essa metáfora. O problema é que a expressão raça, na língua portuguesa, para traduzir a palavra grega genemata, ela despista e dá a ideia de um xingamento, porque a palavra raça é algo fechado na língua portuguesa. Mas no texto grego não é bem assim, né? No texto grego de 1234, vou colocar aqui no original, genemata hydron post dunathe agatha lalei poneron ontes. Então, aqui é traduzido para o português raça de víboras. Mas a palavra genemata é geração. É uma palavra usada para geração. A palavra raça despista um pouco, embora que na língua portuguesa é traduzida assim. Mas genemata é uma palavra que vem do verbo grego genal. O verbo grego genal é gerado, é gerar, é o verbo grego gerar. O verbo genal, é usado na genealogia de Mateus, capítulo 1. Se você olhar ali, né, fulano gerou fulano. Então, é o verbo genal que traz a palavra genemata, né, que é gerado. Depois, o sufixo matar, ele é um sufixo de consequência. Essa palavra é uma palavra neutra e o sufixo é um sufixo de consequência, dando a ideia não fechada com a palavra raça, mas de geração. Seria até melhor se fosse geração de víboras ou geração de serpentes, de víboras. Geração de víboras. Então, somente Jesus e João Batista usaram essa expressão, e somente aos fariseus e saduceus. E por que eles usaram essa expressão? Aí nós precisamos saber qual era a visão de Jesus ao usar para os fariseus e saduceus essa expressão de geração de víboras, né? Geração de víboras. O que Jesus tinha em mente? Jesus tinha em mente, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Em Gênesis 3, verso 15, né? Que diz o seguinte, vamos ver. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Descendente de quem aqui que Deus está falando? O descendente da serpente, né? É o descendente da serpente, né? Então, nós vemos aqui que Jesus, tanto Jesus como João Batista, eles tinham uma visão que a visão lá de Gênesis 3:15. Vejamos, essa palavra se torna mais clara quando Jesus fala em Mateus 23, no verso 33. Vamos lá, Mateus 23, verso 33, que diz o seguinte, né? Vou ver se eu coloco aqui um texto grego, que diz assim, olha, serpente, ofes, genemata, hydron, pos fugater, apó, tescrisse tegenas. Ele diz, serpentes, geração de víboras, ou que foi traduzido para raça, geração de víboras,
como podeis fugir do juízo do inferno? Guenas, que é o inferno, né, de fogo, que é uma região em Israel, e Jesus usou aqui como inferno, Guenas. Como então fugir? Então vejam que Jesus coloca, vejam que é sinônimo, serpentes. Né? Então notem bem que, como eu estava dizendo, Jesus e João Batista tinham em mente Gênesis 3,15, a semente da mulher lutando com a semente da serpente. Vejam que o Velho Testamento já demonstrava essa semente, essa descendência desde do Velho Testamento. Vejamos Salmo 58, verso 3. Está aqui, verso 3. Salmo 58, verso 3, que diz assim, ó. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, Nahash, né? Que é a mesma serpente lá de Gênesis 3,15. Então aqui o salmista identifica os ímpios como eles tendo, desde a sua concepção, eles nascem, já desencaminham proferindo mentiras, e desde a sua concepção eles têm peçonha de serpente. Né? Em Salmo 140 é identificado os ímpios como aqueles que têm a língua como serpente. Olha só, livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas, aguçam a língua como a serpente, né? Essa palavra serpente é Nahash, né? Que é a mesma palavra lá em Gênesis. Sob os lábios tem veneno de áspide. Vejam o que está falando em relação ao homem perverso, ao homem ímpio, ao violento. E no Novo Testamento, nós vemos Romanos 3,13, o apóstolo Paulo, quando ele está falando da depravação total, né, a partir do verso 10, ele diz, olha só, a garganta deles é um túmulo aberto, né? Ele diz que a garganta deles, né, larynx auton, rolaunx auton, tafos anegnomnos. Então está dizendo que a garganta deles é um túmulo aberto, né? Eles enganam com as suas línguas veneno de áspide debaixo dos seus lábios, né? Aqui ele usa a palavra grega áspidon, que quer dizer áspide ou também víboras. Então vejam que Paulo usa da decadência do homem, que eles, de uma certa forma, a metáfora da serpente. Então, queridos, o que Jesus estava fazendo com os fariseus? Os fariseus achavam que eles eram de uma linhagem tão pura e não eram de uma linhagem, conforme os salmistas falaram, como eu demonstrei, da linhagem da serpente, que foi falada lá em Gênesis 3,15. Eles achavam que eles eram puros. E vejam que todas as vezes que tanto João Batista como Jesus falava em geração de serpentes, raça de víboras, eles falam sempre no juízo, porque o juízo é destinado à geração da serpente. Né? A geração da serpente. O que era a geração da serpente? A geração da serpente era toda geração que não nasce de novo, que não nasceu de novo. Então, esses serão dignos de juízo. Então, quando Jesus diz aos fariseus, quando João Batista fala raça de víboras, que seria melhor usar geração, gnemata, quer dizer isso, Jesus não estava xingando os fariseus. Jesus estava trazendo um tema teológico, dizendo a eles, olha, vocês que se dizem puros, vocês que se dizem cumpridores da lei, vocês são pecadores, vocês são da geração
da serpente. Vocês não são da geração da semente da mulher que foi profetizada lá em Gênesis 3,15. Então, gente, eu quero trazer essa explicação dessa expressão raça de víboras, que Jesus não estava xingando, Jesus estava trazendo um tema teológico. Obrigado.